casamento, família. Para quê? Bem, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e eu gostaria de falar de uma maneira sintética essa visão do casamento e da família, né? Qual é a função disso dentro da nossa jornada? Primeiro, a coisa mais óbvia, né? Quando a gente fala em casamento ou construção de família, é uma busca de proteção, de prazer, de amor, de encontro, de felicidade, de alegria, de bem-estar, de apoio, de suporte, de ajuda, de dar continuidade, né, através dos descendentes, dos filhos, né? E ter um núcleo de proteção, um núcleo amoroso, um núcleo carinhoso, com todos os conflitos que possam acontecer, né? Pede-se uma ajuda aqui, pede-se uma ajuda ali, vida que segue, a família, né? Você tem descendentes e... e daí? Sim, e daí? Qual é o Dharma da família, né? Qual é o Dharma do casal? Qual é o Dharma do indivíduo? Quando a gente nasce numa família, às vezes uma família de 3, né, um filho único, família de 4, de 5, de 6, enfim, alguns temas aparecem ali dentro. Um deles é... Cara, eu preciso me sentir amado, preciso me sentir reconhecido, visto, né? De onde eu estou vindo? Quem sou eu? Essas perguntas não vêm, né? De onde eu estou vindo? Quem sou eu? Essas perguntas não vêm de uma forma consciente, mas elas vêm sim de uma forma inconsciente, a ponto da criança, ou do jovem, do filho, da filha, sempre tentarem provocar nos pais uma resposta. Você me ama? O quanto você me ama? Na verdade, quem é essa pessoa que você ama? Que você chama de meu filho? Que você chama de minha filha? E aí, quando se tem irmãos, a gente entra num processo de competição por afeto, de competição por amor. Embora isso tudo muitas vezes seja inconsciente, seja dissimulado, outras vezes bastante escancarado, né? Mas isso tem um porquê também. Essa disputa de afeto, essa disputa de amor, muitas vezes tem os golpes baixos, tem manipulações, tem algumas chantagens emocionais, outras vezes é da busca do real talento de cada um, de cada filho, né? De cada... a busca de que aquele filho, ele é na verdade. Por que ele é tão amado, ou por que ele é menos amado, ou por que ele é menos amado do que o irmão, ou mais amado do que o irmão, do que a irmã. Isso tudo tem uma potência psicológica, e isso tudo deságua numa potência espiritual bastante relevante, né? A minha territorialização, a minha singularidade, o meu espaço aqui dentro. A família é uma espécie de maquete do mundo, né? A família é um protótipo daquilo que eu vou viver mais na frente quando crescer. Por isso é tão difícil um filho único, quando não tem muito que disputar o brinquedo, disputar o espaço, disputar o afeto. Como também é muito difícil quando se tem uma família enorme, 10 filhos, 12 filhos, que parece uma ninhada, né? Como é que a gente se situa? Onde é que a gente se situa ali dentro? Eu sou mais um. Será que não tem tempo para meus pais poderem me individualizar, me singularizar, ter um olhar a meu próprio respeito? E o filho do meio também, o filho do meio não é nem o caçula, nem foi o outro, o mais velho que inaugurou a família, é um sanduíche, esse filho do meio, situação também delicada. Quando tem 2 irmãos ou 2 irmãs também, quer dizer, parece que a família, entre aspas, ideal seria aquela de
pai e mãe e um casal de filhos, né? Isso é na teoria, né? Por quê? Mas por que na teoria seria ideal? Porque ali tem as forças equilibradas, as forças balançadas, né? Masculino, feminino. A função do pai, assim, de grosso modo, tem a ver com a explicitação da energia Yang, que é de ir para o mundo, ir na direção da experiência, ir na direção do desafio, do embate, do confronto, da conquista, vamos dizer assim, que é muito importante, tanto para o masculino do menino, do filho, quanto para o masculino da filha, da menina, né, que se transformará em mulher. Assim como, por exemplo, a mãe também é um arquétipo de extremada importância, porque ela vai representar o processo digestório das emoções, né? E por conta disso, todo um processo de amadurecimento, de evolução, é muito espelhado de como a mãe macera, digere, mastiga os eventos. Eventos que muitas vezes são trazidos pela figura masculina do homem ou pela própria figura masculina da própria mãe, ao trabalhar fora, ao ter que sozinha dar conta de um lar, de uma família, colocar esse masculino para fora, colocar esse feminino também para fora, né? Assim como o pai também, né? Quando o pai cuida dos filhos sozinho, entendeu? Ele tem que botar esse feminino para fora. Então é uma riqueza de instâncias, de manifestações, e muitas vezes a gente é educado a pensar no tema da sobrevivência, tanto na sobrevivência daquela família, né, no sentido material, no sentido da educação, da escola, da saúde, né, quanto também da sobrevivência afetiva, né. Daqui a pouco essas crianças vão se tornar adolescentes, jovens adultos vão crescer, vão para o mundo, e eles estão indo como? Eles estão indo fragmentados, eles estão indo inteiros, eles estão indo com uma boa imagem de si, ou será que nós, como pais, não soubemos servir de espelhos para que eles pudessem se ver com mais nitidez? Será que nós, como pais, não soubemos fazer as perguntas certas para que eles pudessem se enxergar, se ver? Será que nós não tivemos tempo necessário para ouvi-los, para perceber a diferença de um filho para outro e tudo mais? Reparem que isso parece meio óbvio, mas isso é apenas revolucionário. Apenas revolucionário. Porque nosso olhar é o nosso olhar apressado, de ter que dar conta. Como é que faz para ele crescer saudável, essa menina, esse menino crescerem saudável, uma boa escola? Isso na melhor das hipóteses, eu estou falando na melhor das hipóteses. Eu não estou falando de outras hipóteses onde não se tem pai, não se tem mãe, e mesmo que tenha, como se não tivesse, a situação financeira é precária, não se tem nem um prato de comida, muito menos educação. Eu não estou indo por aí. Eu estou indo por um outro extrato social, que você pode ter uma família, um pai, uma mãe, comida na mesa, educação, saúde, roupa, né, higiene, tudo. E que é muita gente não tem isso, muita gente tem isso. Então eu quero salientar algumas coisas. Uma delas é o processo revolucionário, que é o extraordinário que mora no ordinário, né, do dia a dia de uma família. Então, a referência, né, de mulher para essa menina, para essa filha, através da mãe, referência de homem também para esse menino. Tudo isso a gente sabe, tudo isso a gente já estudou, ou muitos de nós já estudamos e tudo mais. Então, quando se pergunta para que a família, é uma espécie de sala de espelhos, onde a gente vê o nosso masculino, o nosso feminino, a nossa assertividade, e principalmente o quanto a gente está se enxergando, se vendo, se territorializando, se situando. Porque essa disputa de afeto, ciúmes, possessividade, controle, essas disputas, elas até determinado ponto, elas são extremamente saudáveis, porque elas deveriam culminar não na vitória da força ou da chantagem emocional, mas na vitória de que cada um se manifestou da maneira mais genuína
de quem cada um era de fato, com a ajuda dos pais, evidente, que sabem fazer as perguntas certas para que a manifestação emocional, a manifestação dos sentimentos dos filhos possam vir à tona com clareza e eles possam ir se definindo no mundo. Se definindo em todos os sentidos, não só profissional, mas se definindo afetivamente, até definições sexuais, etc. Pois é. Então, quando a gente chega no mundo, a gente às vezes tem no mínimo, né? Quer dizer, eu ia falar no mínimo 3, né? Pai, mãe e filho, mas às vezes no mínimo são 2, que é a mãe e o filho, porque nem sempre o pai está presente, mas enfim, vamos pensar num modelo standard, né? De uma família de 3, 4, 5, 6, enfim, e a gente tem um bombardeio de informações para a gente poder dizer, olha, eu estou aqui, eu não sou fulano, eu não sou Beltrano, mas afinal de contas quem eu sou? Você consegue me enxergar? Eu não tenho idade para dizer quem eu sou, mas eu vou tentar me definir através dessas referências, através dessas comparações, através dessas diferenciações. Ok, é isso mesmo. Mas, antes mesmo que a gente antes mesmo que a gente amadureça, a gente se apaixona. Pré-adolescência, adolescência, início da idade adulta, a gente já se apaixona. E os hormônios, o desejo, a libido, o tesão, a paixão, né? E ainda é uma coisa imatura, com certeza é uma coisa imatura, mas já se anuncia ali o desejo de construir um belo dia uma relação a dois. Relação a dois mais profunda, com algumas consequências talvez. Porque quem sabe lá na frente eu vou estar trabalhando, vou estar com o meu trabalho, quero construir um núcleo afetivo, um núcleo familiar, quero que esse núcleo familiar tenha uma nutrição, tenha um alimento, tenha, né, não só afetivo, mas também material e quem sabe espiritual e tudo mais. Então, a escolha desse parceiro, né, num dado momento, mais na frente, também remonta a essa sala de espelhos, onde eu acabo me vendo através dessa minha parceira, desse meu parceiro, me enxergando. E por conta disso, vendo bastante identificações e me sentindo muito bem, e também vendo uma série de diferenças e me sentindo meio mal. E depois percebendo que algumas das diferenças não são tão diferenças assim. Coisas que eu supunha que eram da outra pessoa, eu demorei a perceber que eu tinha dentro de mim também. Então repara que esse cadinho alquímico, né? Esse caldeirão alquímico da família de 3, 4, 5, ou do par, né? Dos namorados ou dos cônjuges, e aí independe do sexo, porque eu sempre lembro que um casal pode ser de homem e mulher, de 2 homens, de 2 mulheres, porque na verdade em todas as relações o que conta é o masculino e o feminino, de 2 homens é o masculino e o feminino, de 2 mulheres é o masculino e o feminino, de um homem e uma mulher é o masculino e o feminino. Né? Nunca 2 homens vão se relacionar masculino para masculino, nem 2 mulheres feminino para feminino. Isso não dá liga, isso não dá química. Né? Então, posto isso, sempre existe uma espécie de heterossexualidade do ponto de vista energético, não do ponto de vista da identidade de gênero, mas do ponto de vista energético. Porque do ponto de vista energético, do ponto de vista da essência, tem um yang e tem um yin, sempre. Que eles surgem de uma unidade. Por isso, quando a gente fala da androgenia da fonte primordial, e quando a gente fala da nossa própria androgenia, quando a gente é um fractal da fonte, é porque é isso. Nós temos esse yang e yin que parte do dessa unidade. Então, quando a gente escolhe o par, o casal, a outra pessoa, o que está envolvido é tesão, paixão, vontade de construir um lar, vontade de ter uma companhia, de ter alguém junto da gente para poder trilhar essa jornada, que não é uma jornada fácil, nunca foi. Tudo disso a gente sabe, mas o que não fica claro é que a gente está ali para evoluir. A gente chegou aqui nesse planeta, não é para ter prazer. O prazer é uma isca maravilhosa. O prazer é uma isca maravilhosa que a gente procura morder, e quando a gente morde, a gente vê o sabor agridoce. O sabor agridoce do prazer. Porque às vezes a gente olha um corpo maravilhoso, lindo, e a gente se encanta, e a cabeça da pessoa também é muito legal, e a gente vai, daqui a pouco vai vindo uma série de problemas e dificuldades que são maravilhosos, o que a gente chama
de relações, de fricções conscienciais. Na Terra de Rodar, a gente chama de fricções conscienciais. Uma relação é um jogo friccional, como se a gente atritasse duas pedras para vir a centelha, né, para acender o fogo. Entende? Então, quando a gente elege uma outra pessoa, buscando as coisas mais gostosas do mundo, a gente não sabe no consciente, mas sabe perfeitamente lá no fundo, que a gente tem uma jornada de conflitos, de diferenças, de impasses, de idas e vindas, de separações e de retornos. Muitas vezes a gente se separa, né, e tem 4, 5, 6 relações, e um dia descobre que essas 5, 6 relações foi uma única relação com 6 pessoas diferentes. Você estava trabalhando um único tema, e, no caso, digamos, a mulher, né, estava trabalhando um único tema, vamos dizer que controle, vamos dizer que essa mulher tivesse um tema do controle, da possessividade, do ciúmes exagerado, né, do controle. Então ela se relacionou com o João, separou, com o Mário, separou, com o Renato, separou, com o Henrique, separou, com o Pedro, separou, e depois descobriu que todos eram uma pessoa só, porque era o único tema que estava sendo trabalhado. Até o momento. E depois você vai percebendo que esses homens eles se assemelham também. Estou falando disso, mas o inverso também é a mesma coisa, do homem em relação à mulher. E que os temas se repetem. Os temas se repetem porque as fichas não caíram, porque eu não compreendi qual é o tema de trabalho, eu só busquei companhia e prazer, botei o dedo na cara do outro para dizer que você foi o culpado da minha infelicidade, você foi o culpado de eu não ter conseguido isso ou aquilo, até que, através de trabalhos psico-espirituais, e principalmente psico, né, você vai descobrindo que, peraí, enquanto eu apontava o dedo para o outro, acusando disso e daquilo, eu não enxergava uma série de coisas que estavam em mim. Foi a partir da 6ª, 7ª relação que eu fui vendo que não poderia gastar o meu tempo. Imagina, vendo defeitos nos outros como se eu fosse o quê? Quem eu penso que eu sou? A 8ª maravilha do mundo, a pessoa mais encantadora, a pessoa mais perfeita do mundo? E por que que eu mereço essas pessoas? Por que que eu as atraí? Por que que elas surgiram na minha vida como uma forma de encaixe para eu poder me enxergar, para eu poder me ver? Isso é uma relação de espelhos, né? Que eu coloco alguém para eu poder me enxergar. Porque, na verdade, eu nasci só e vou morrer só. E essa minha jornada evolutiva, através de muitas encarnações, é uma jornada solitária em partilha. É uma jornada solitária em partilha. E a gente pensa que a gente nunca vai envelhecer, que a gente vai ficar jovem, essa pessoa, o amor nunca vai acabar, e que a gente vai estar sempre junto. Isso, você repara que nas novelas sempre o final é feliz. E sempre o mocinho fica com o mocinho. Não é isso que a gente vê na vida real. A gente, quando é muito jovem, a gente idealiza, fantasia e se acha meio poderoso. E nós não somos educados a lidar com os desafios do cotidiano, de um cotidiano a dois. Então, tem uma dinâmica alquímica que vamos dizer que a gente nasce ali no 3, no 4, que é a família, né? E logo em seguida a gente parte para o 2, que é eu e você. E isso parece prioritário, né? Até porque eu vou fazer minha nova família, vou construir minha nova família. Ou talvez eu não queira construir nova família, mas eu quero me relacionar, né? E mesmo que eu diga que eu não quero me relacionar, eu estou condenado a me relacionar, ainda que não coloque ninguém dentro da minha casa. Mas é impossível não me relacionar. Por quê? Quem é que inventou essa história de relação? Para quê? Porque a relação é um instrumento mais poderoso no processo evolutivo. A relação, quanto mais íntima, quanto mais profunda, é um instrumento mais poderoso no processo evolutivo. E o processo evolutivo é a razão pela qual nós fomos convocados a estarmos aqui. Então, nesse caldeirão alquímico, quando a gente nasce na família, né, tem ali 4, 5, 6, ou 3, ou 2, depois a gente parte para 2, que é o par. Né? E depois de tanta maceração, tanta decantação, tanto trabalho, tanta alquimia, tanta transformação dessa relação, perdas, separações, rupturas, reconsiderações, ressignificações, a gente pode voltar o nosso olhar para a própria família, tanto a família nuclear que a gente criou, quanto a família de origem. Um olhar totalmente diferenciado. Aquele jovem ou aquela jovem de 20 e poucos anos que saiu de casa para casar e que tinha o pai e a mãe com uma determinada visão, depois que tiveram os filhos e que casaram, a visão vai mudar.
No melhor dos casos, a visão vai ser mais compreensiva, no sentido de, olha, cada um fez o que deu conta de fazer, cada um fez o que deu conta de fazer. Né? Cada um amou como pôde, cada um amou como foi ensinado a amar, de alguma forma. Então, desse 2 do casal, muitas vezes você volta ao 4 ou ao 3, que é a construção da família nuclear, ou então do retorno para você. O retornar que eu digo, você olha para a família de pai, mãe, avós e tudo, e você tem uma outra visão. E isso avança, isso vai avançando que do casal que vai para a família, e da família a gente vai para a grande família. A grande família, que já não é mais uma família sanguínea, uma família de identificações ideológicas, filosóficas, sociais, me identifico, são pessoas assim muito escolhidas a dedo, que são os nossos grandes amigos, né? Que é como se fosse, tem gente que diz assim, esses meus amigos são mais íntimos do que meus irmãos, eles sabem mais coisas do que meu pai e minha mãe a meu respeito. Então essa grande família, que é uma família onde a gente continua trabalhando os nossos temas, né? Mas agora com riscos diferenciados. Por exemplo, quando você é filho, né? É muito complicado uma mãe virar as costas e dizer, fui embora. É dificílimo um pai mesmo. Pode fazer. Mas é muito, muito, muito complicado, muito difícil, até porque, por mais que saia a francesa, a gente tem um inconsciente, e esse inconsciente fica pesado de culpa. E aí as coisas não rolam. Como gostaria. Eu gostaria que a minha vida fosse mais light, porque deixei minha família, larguei meus filhos, quero viver uma vida adolescente. Vai se dar mal. Não é assim que a banda toca. Minha fala não é tem que ficar com a família, mas vamos fazer os desfechos decentemente. Vamos fazer as despedidas decentemente. Né? Vamos fechar os ciclos com tudo que tem direito. Então, quando eu falo dos amigos, são riscos diferentes, porque um amigo muitas vezes assim, olha, briguei, a gente nunca mais se viu, cada um foi para um lado, cada um foi para o outro. É muito difícil, isso não acontece. Quando um filho diz, estou indo embora, não quero mais ver tua cara, você falando com o pai ou com a mãe, difícil isso. Difícil. Menos difícil é você virar as costas para um amigo que foi amigo, mas de repente pisou na bola e você não quer mais saber. Mas são instâncias desse espelho onde a gente está sempre se vendo. E para que isso? Para que se vê o tempo todo? A gente nasce sem rosto. A gente nasce sem território. A gente nasce com uma bagagem gigantesca, uma bagagem de milênios. Na verdade é mais do que isso. E com a nossa gestão de ego deficitária, precária, é como se a gente fosse uma carroça para administrar um foguete que somos, mas que estamos numa carroça, vamos dizer. Então, quando a gente fala para que uma família, para que um casamento, né, e aí a gente vem depois para a grande família, que tem a ver com os amigos que a gente elege, depois uma outra grande família, que é da ordem da questão da espiritualidade, são pessoas que já não estão mais preocupadas exatamente em beber contigo no fim de semana, né? É mais do que isso. Pode beber contigo, pode fazer, mas é mais do que isso, né? É uma outra grande família que a fronteira entre o prazer, né, egóico ou narcísico, ou prazer horizontal, né, e o grande prazer da experiência de unidade com o todo, né? Isso é muito, muito mais fácil de ser encontrado quando, às vezes, as pessoas se metem em algumas reuniões, alguns grupos de estudo, de meditação, e percebem ali talvez algumas poucas pessoas com objetivos comuns de ter uma experiência de unidade. Né? E essa grande família, que já não é mais de amigos, são de outros amigos que têm um objetivo
maior de iluminação, de despertar, de um encontro consigo mesmo. Né? E como se tudo fosse alavanca, como se tudo fosse instrumento, como se tudo de alguma forma fosse um estímulo, uma ferramenta para você ter um enorme encontro contigo. Repara que toda essa saga de a gente nascer filhos, olhar para pais, avós, bisavós, depois a gente fazer uma escolha amorosa, depois a gente escolher amigos, né? Depois a gente ir mais adiante, buscar uma visão da natureza, do natural, de Deus, da própria espiritualidade, que na verdade traduza a nossa essência, é um processo árduo, porque quem eu sou? Qual é a minha essência? Eu me identifico, né? Com que caminhos? E reparem que esse momento que a gente vive, de 2012 para cá, se intensificou em 2020 e muito fortemente em 2024, por algumas configurações astrológicas, o nosso desafio aumentou. Nosso desafio aumentou, porque está saindo assim, está saindo de dentro lá do calabouço, né? Uma série de eus que estavam amordaçados, que estavam solapados, que estavam esquecidos, que estavam enterrados ao longo de milênios. E com esses ciclos que eu me referi, 2012, 2020, 2024, a gente vai ser convocado a saber lidar. Né? Isso não é por uma questão de cultura, nem por uma questão de moda, isso é por uma questão de ciclos da psique coletiva. Então, ao olhar para a família, ao olhar para o casamento, ao olhar para os amigos, ao olhar para os amigos oitavados, que são amigos que têm uma profundidade, uma leveza e ao mesmo tempo uma profundidade de pesquisa, de busca, né, de conhecimento, de interesse pelo propósito existencial, isso tudo, nesses tempos que a gente vive, vão exigir da gente melhores informações, melhores conhecimentos. Não adianta a gente, eu ia dizer melhores informações e melhores conhecimentos com C maiúsculo. Não adianta a gente querer ficar, olha, você tem que amar o próximo, você tem que perdoar, você tem que ter compaixão, você tem que falar gratidão, você tem que ser mais amoroso. Não é por aí. Não é um checklist com você tem que. São perguntas que são milenares. Quem sou eu? Que mundo é esse? Em que ciclo a gente está passando? Quem sou eu? Que mundo é esse? Que ciclo a gente está passando? O que é estar vivo? Para que eu fui convocado a estar aqui? Quando a gente construiu a arqueoastrologia, e tendo na segunda etapa a astrologia kármica, na terceira etapa a astrologia dármica e na quarta etapa a exoastrologia, era a tentativa de colocar esse GPS no colo da pessoa. Escuta, o que eu estou fazendo aqui? Nasci de uma família, hoje percebo que meus pais não se conhecem com profundidade, a eles mesmos me refiro. Eu já sou de uma geração privilegiada em uma série de coisas, também estou sendo bombardeado por informações que me dispersam de mim mesmo. Eu também não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. A pessoa com que está comigo, nós estamos parelhos na mesma coisa. Estamos aqui, sobrevivência e algum prazer. E eu estou descobrindo que essa não é a razão pela qual eu fui convocado a estar aqui. Convocado por quem? Pela minha psique. Convocado por quem? Pelos teus guias, pelos teus mestres, pelos seres que de alguma forma estão contigo nessa tua jornada. Porque a gente não precisa saber nome nem sobrenome de ninguém. Mas você nunca esteve sozinho, assim como eu. É que a gente vai perdendo a intuição, a gente vai perdendo a audição para escutar o que eles estão nos dizendo, de enxergar o que eles estão nos mostrando. Então, hoje, quando eu falo isso, eu estou tentando revelar não, eu estou tentando mostrar uma coisa óbvia, que a família que nasceu, a família que a gente constrói, o amor que a gente tem, as relações de par que a gente tem, as amizades que a gente tem, as amizades mais oitavadas, servem a um propósito friccional, agridoce, de conflitos e prazeres, uma dança friccional para uma expansão de consciência.
expansão de consciência significa eu estou sendo cada vez mais eu mesmo, logo eu estou amando cada vez mais e melhor. Bem, esse é um assunto que não acaba nunca, posso estar falando aqui mais 2, 3 horas, mas vou voltar a falar, porque uma coisa que me incomoda muito é o tal do piloto automático em coisas que são as mais importantes, que são as relações humanas. A gente quer aprender sobre Deus através dos livros sagrados. A gente pode aprender sobre Deus nas relações com o outro, nas relações conosco. Como é que a gente se trata? Se nós somos de fato fractais da fonte primordial, se nós de fato somos fractais do vazio pleno, do nada fértil, a gente tem que saber se honrar, a gente tem que saber se cuidar, se amar. E para isso só a gente se conhecendo. A gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. A gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. A nossa oração, a nossa meditação é no ato da gente se conhecer. E cada vez que a gente se conhece um pouco mais, a gente se ama um pouco mais. A gente está se amando um pouco mais. E amar não é estou me curtindo. Amar é o grande barato. É o grande barato. É o único barato. O resto é perfumaria. O resto é perfumaria. Uma coisa é gostar muito dos filhos. Outra coisa é amá-los. Se a gente não conhece os nossos filhos, a gente está incapacitado de amá-los. Se a gente não conhece a pessoa que dorme conosco, a gente não consegue amar. A gente pode encher a boca e dizer, eu gosto muito de você. O amor implica em conhecimento. Não teórico, não filosófico, não mental, não intelectual, não cognitivo. Mas um conhecimento orgânico de você ter a calma necessária para perceber quem está na tua frente. Então, hoje eu vim aqui para falar sobre para que a família? Para que o casamento? Né? A gente gosta sempre de fazer umas piadinhas depreciativas contra o casamento, né? Parece que a gente fica bem na foto, né? A gente gosta de fazer umas piadinhas depreciativas em relação ao casamento. Ih, casamento nunca, cada um numa casa. Como se casamento fosse propriedade dos dois morarem no mesmo teto. Você pode casar morando em lugares diferentes. O problema não é o território, o problema é a qualidade da relação. Mas a gente tem umas piadinhas assim bem gostosinhas, né? De depreciar casamento, depreciar família, blá, 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 blá. Né? Mas é porque a gente não sabe a potência erótica de uma família, a potência erótica de uma relação de intimidade, a potência erótica de uma relação de amizade. Eu digo, quando eu falo potência erótica, eu me refiro a eros, eu não estou me referindo à área genital, eu estou me referindo ao nosso centro vital, ao nosso centro cardíaco. Esse é o único ponto que a gente veio trabalhar. O resto é perfumaria. Bem, e é isso. Obrigado a vocês que estão aí assistindo. Um beijo no coração e até agora.